promoção de fim de ano, o governo Trump anunciou que vai pagar $3 mil para quem se autodeportar ainda neste ano de 2025. Parece que a promoção é válida até o fim desse ano e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, se vale a pena aquele imigrante que está numa situação vulnerável aqui nos Estados Unidos entrar no aplicativo do governo, preencher todas as suas informações para só então receber aí esse prêmio de $3 mil. Vale a pena? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, vamos falar também sobre o que foi o êxodo imigratório daqui dos Estados Unidos. Muita gente desistindo do sonho americano nesse ano de 2025, o que esperar também nessa pauta em 2026. Vamos falar um pouquinho também sobre a expectativa em relação aos imigrantes, especialmente os imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos para o ano que se anuncia. Então, fica ligado aqui com a gente, pedir para você deixar um like nesse vídeo, para você compartilhar, comentar e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui neste país. Muito bem, olha, nesta semana a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou aí um valor triplo daquilo que vinha sido pago, ou pelo menos prometido pelo governo Trump. Antes, quem preenchesse, né, se cadastrasse ali no CBP Home, aquele aplicativo do governo, né, para fazer a sua autodeportação, o governo havia prometido pagar $1.000. Por que eu coloco havia prometido? Porque a gente vem sabendo de relatos de pessoas que se autodeportaram, mas que não receberam esses $1.000. Temos também relatos de pessoas que de fato se autodeportaram e o governo acabou pagando esses $1.000, né? Só que agora o governo resolveu triplicar, né? Anunciando aí essa promoção de $3 mil para quem se autodeportar. Vale a pena? Olha, a gente conversa bastante aqui, especialmente com advogados de imigração. Inclusive esse canal tem uma parceria com a doutora Hannah Crisp, né? Você já deve acompanhar. E todos eles, praticamente todos eles, são unânimes em dizer que se a partir do momento que a pessoa entrar lá no aplicativo CBP Home, preencher os seus dados, colocar endereço, nome, etc., essa pessoa ela está entregando todas as informações para o governo americano e no futuro, eventualmente, se houver alguma possibilidade de retorno, essa pessoa vai ter a sua situação complicada, porque uma vez que ela se autodeporta, ela passa também a entrar naquela barreira, né, de não poder mais retornar aos Estados Unidos por um determinado período de tempo, enfim. Então é uma situação que a pessoa tem que pensar bastante se realmente vale a pena e mais, se de fato vai receber aí o prometido prêmio de $3 mil, né? Porque vamos imaginar, se o governo Trump não pagar, a quem recorrer? A pessoa de repente já está no Brasil, vai entrar onde? Vai entrar no PROCON para reclamar, vai entrar com uma ação contra o governo Trump exigindo o pagamento de $3 mil? É bem complicado, né? Então, se a pessoa estiver aí em vias de voltar para o Brasil, ou seja, para onde for, é bom pensar direitinho, saber o que de fato pretende para a sua vida, porque hoje sim as pessoas estão vivendo de uma maneira bem complicada, com esse temor, né, com essa política do terror, colocando o Guarda Nacional nas ruas, prendendo trabalhadores indocumentados, trabalhadores sem antecedentes criminais, inclusive, né? Eu sei que todo esse cenário, né, acaba desanimando bastante. Eu conheço muita gente que desistiu daqui dos Estados Unidos por conta própria, né? Nem mesmo sem entrar nesse aplicativo aí, até se autodeportando, mas não de uma maneira oficial, né? Então, muita gente realmente desistindo dos Estados Unidos por não querer mais conviver com esse ambiente, com essa atmosfera pesada, carregada, né? Só que as pessoas precisam lembrar que governos são transitórios, né? E que em um dado momento da vida, os governos vão mudar, né? E, de repente, se a pessoa já voltou para o Brasil, por exemplo, e decide retornar para os Estados Unidos, a situação vai ficar complicada se ela se autodeportar, vamos dizer assim, de uma maneira oficial. Não que a situação também ficaria tranquila se ela decidir voltar para o Brasil por conta própria. Claro que também ela estará propensa às questões ali jurídicas, até obtenção de visto, etc., né? Mas se lá na frente houver, por exemplo, uma possibilidade de reforma migratória, né, de repente há uma facilitação para a obtenção de vistos no futuro, a gente não sabe, né? Então a pessoa, para ela se autodeportar, seja de uma maneira oficial ou mesmo de uma maneira espontânea, querendo voltar para o Brasil, ou para, seja para onde for, né, tem que pensar muito, tem que ser uma decisão muito bem embasada, especialmente
estruturada, né, porque a gente sabe também, no Brasil, né, desde sempre, a questão econômica, enfim, não quero entrar aqui nos pormenores do que a gente já cansou de vivenciar no nosso país amado, né? Então tem que ser realmente uma decisão muito bem pensada, né? Eu aqui, né, eu não gosto de ficar fazendo campanha, eu não gosto de, sabe, fazer campanha nem para um lado nem para o outro. Eu não quero que as pessoas vão ouvir de mim aqui, tem que voltar para o Brasil, que o nosso país é isso, aquilo outro, que esses Estados Unidos já era, né? Assim como também não vou ficar aqui enaltecendo os Estados Unidos, né, dizendo que esse país, olha só, os encantos e tudo mais, aquilo lá não vale nada, o Brasil é uma porcaria. Acho que é uma decisão absolutamente individual, cada um sabe de si, cada um sabe o que é melhor para a sua vida, da sua família. Então você aí do outro lado, tome a sua melhor decisão possível, né? Pense bastante e se tiver que se autodeportar contando com $3.000, tome muito cuidado. Tá certo? A gente sabe de casos aqui de pessoas que se autodeportaram e não receberam nem os $1.000 prometidos lá no início já desse segundo mandato de Donald Trump, quando ele lançou lá esse aplicativo aí, o chamado CBP Home, né? Isso vem na esteira do que está acontecendo aqui nesse país por conta daquele número mágico. Lembra que a gente bateu bastante aqui ao longo do ano, né? Sobre aquele número, a meta do governo Trump de 1 milhão de deportações por ano? Pois é, eles não vão atingir essa marca, já estamos aí praticamente no fim de 2025, e até aqui foram oficialmente falando, dados oficiais, algo em torno de 620 mil deportações. É claro que o governo Trump, quando ele vem a público, ele diz que mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de imigrantes já foram embora, é um número imaginário, né? E também contando um pouco com essa autodeportação. Então ele coloca tudo no mesmo bolo e diz que pelo menos 2 milhões de imigrantes já deixaram aqui os Estados Unidos, mas oficialmente falando, segundo dados oficiais, algo em torno de 620 mil pessoas. Então o governo, o que ele joga? Ele joga exatamente com essa política do terror, anuncia promoções aí, premiações, né, triplicando valores para que as pessoas deixem os Estados Unidos, né, sob uma forma de também turbinar, né, as deportações, sejam elas através de processos, né, jurídicos, processos através das cortes, tribunais aqui de imigração, ou mesmo através das autodeportações, né. Só de brasileiros, algo em torno de 2.300 brasileiros foram deportados, segundo dados oficiais, né. Mas a gente sabe que na prática muito mais gente foi embora, né. A gente vem sentindo isso aqui, né. Eu moro na região aqui de Framingham, você já deve saber, né, uma região bastante povoada por brasileiros, talvez a cidade, né, com a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos, talvez até no exterior, né, uma concentração enorme aqui de imigrantes, e a gente vem sentindo isso principalmente no comércio, né. Você anda aqui, transita pelo centro da cidade, você vê realmente os comércios bem vazios, inclusive dificuldade de encontrar trabalhadores, né, muita gente largando os empregos, né, enfim, deixando realmente, né, o chamado sonho americano para viver uma realidade brasileira ou uma realidade na Europa. Conheço muita gente também que vem deixando os Estados Unidos e decidindo migrar para Portugal também, né, ou Espanha. Então, realmente é uma situação que vem preocupando aqui os comerciantes locais, né? Vamos ver como é que vai ser esse 2026, porque o reflexo já é sentido, né? Eu li até uma matéria recente de que as fabricantes das cervejas, né, Modelo e Corona, já vem sentindo isso também nas vendas, né? Uma queda significativa porque o consumidor latino também está deixando, né, o país, está indo embora, muitos latinos em geral, né? E isso também vem refletindo na economia e em setores importantes aí, que empregam muita gente, né? O consumo também vem diminuindo bastante. Então tem toda uma economia que é movimentada pelos imigrantes e a gente vem percebendo assim a olhos vistos de que muita gente está perdendo o comércio, né, por conta desse êxodo imigratório e também por conta até do medo. Às vezes a pessoa nem vai embora, mas deixa de consumir, às vezes deixa de comprar um carro, trocar o carro, às vezes deixa de fazer uma viagem, às vezes deixa de investir em alguma coisa, né, comprar uma casa, por conta desse temor, dessa incerteza se vai permanecer aqui nos Estados Unidos ou não, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: enquanto você estiver aqui, procure viver de uma forma que seja condizente
com o local onde você esteja vivendo, né? Então, se você, por exemplo, pretende ficar aqui nos Estados Unidos por muito tempo, e se você tiver a possibilidade de sair de um aluguel, comprar uma casa, por exemplo, faça isso, porque se acontecer o pior depois, você vai ter a chance de vender a sua casa e aí você resgata pelo menos parte daquilo que você investiu, né? Ao contrário do aluguel, algo que você vai ficar pagando mês a mês e você não vai ter nenhum retorno financeiro com isso, né? Então apenas é um exemplo, né? Porque senão também o tempo vai passando e aí a gente vai perdendo oportunidades e aí você vai estendendo aqui a sua permanência, né? E aí quando você olha para trás, você não conquistou nada também. Então é importante olhar para onde você está vivendo nesse momento, claro, sempre com as precauções, né, com os cuidados devidos, né, para que, caso venha uma surpresa, você esteja amparado, você esteja amparada, principalmente, né, financeiramente, né. Então vamos acompanhar. Você acha uma boa ideia, por exemplo, essa autodeportação, né, esse valor anunciado, aí, um pagamento de $3 mil para quem se autodeportar através lá do aplicativo CBP Home? Queria que você comentasse aqui nesse vídeo, né? Para a gente encerrar, gente, 2026, olha, 2026 é um ano que a expectativa é realmente complicada, porque você já deve saber, né, o ICE, né, ou as agências federais, as agências do governo Trump, vão receber muito dinheiro. Já estão recebendo, né? Então são bilhões e bilhões de dólares destinados para, vamos chamar assim, a pauta imigratória, né? Então é possível que as operações fiquem ainda mais intensificadas, né? O governo prometendo aí ir a fundo, né, nessa questão da repressão da imigração, inclusive ameaçando até empregadores. É uma situação que realmente ela não é, vamos dizer assim, otimista, né? Se você olhar para a realidade, né? Mas eu ainda tenho fé, tenho esperança de que as coisas possam se reverter de alguma forma, né, que a gente encontre paz, né, e que seja esse governo ou outro, ou mesmo o Congresso, quem sabe aí com a renovação do Congresso no fim de 2026, né, com as eleições de meio termo, quem sabe não vem alguma coisa, pelo menos algumas medidas paliativas, né, para poder de alguma maneira aliviar, né, para quem só quer trabalhar, né, para quem vem também em busca de um sonho, para quem contribui para a economia, para quem não comete nenhum crime. A gente sabe, claro, as pessoas que estão aqui indocumentadas, aquelas pessoas que infringiram a lei de alguma maneira, elas estão passíveis de deportação, todo mundo sabe disso. Mas esse país também necessita dessa mão de obra, né? E talvez aí um alívio de alguma maneira, quem sabe não ocorra já também nesse ano de 2026, né? Então vamos acompanhar para saber o que esperar desse próximo ano. Até aqui, realmente, 2025 foi um ano bem conturbado, a gente presenciou aí grandes batidas, grandes operações, utilização da Guarda Nacional nas ruas, realmente uma questão caótica para os imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente torce, a gente tem fé e esperança de que 2026, de alguma forma, a situação de quem só trabalha, de quem não cometeu nenhum crime, seja aliviada, né? Então é isso, minha gente. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou este canal, né, que vem acompanhando aqui também, inclusive o nosso crescimento, né, do que depender de mim, na nossa luta aqui, os imigrantes trabalhadores, indocumentados, a gente sempre vai apoiar toda essa camada importante da população americana, né, para que a justiça um dia seja feita, né? Inclusive, nesse ano de 2025, né, o governo Trump chegou a sinalizar que alguns setores, alguns trabalhadores poderiam ter um alívio de alguma forma, né? Então, quer dizer, é possível fazer, né? O próprio Trump já deu essa demonstração. Basta vontade política, né? Vamos acompanhar, minha gente. Então é isso. Desejar toda a sorte do mundo para você que me acompanha, seja aqui nos Estados Unidos, seja onde for no Brasil. Se você tiver que voltar, que você volte da melhor forma. E se você quiser receber esses $3 mil, pensa bastante antes de você fazer qualquer cadastro e colocar todas as suas informações ali de bandeja para o atual governo, tá certo? Reforçar aqui o pedido para que você deixe um like nesse vídeo, para que você comente, compartilhe e também se inscreva aqui no canal do Benevídeos para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.